Juízes 13, verso 5 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Digam amém. Feche os seus olhos, põe a sua mão no seu coração e peça sinceramente, com toda a sinceridade, a Deus: fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz para além da voz do pastor. Eu quero perceber nessa mensagem que o Senhor está falando comigo, que o Senhor sabe quem eu sou, que o Senhor tem acompanhado a minha vida. Diga para Ele que a sua vida tem sido difícil, seja sincero, fale das suas dificuldades nesse momento e peça ajuda dEle. Porque se você vier aqui e ouvir apenas a voz do pastor, nada vai acontecer na sua vida. Mas se você ouvir a voz de Deus dentro de você, você vai sair daqui transformado. Pai, nós nos rendemos ao Teu Espírito. A Tua graça se manifeste nessa noite, e que o tema escolhido, Senhor, cause um impacto poderoso na nossa vida. Fala conosco poderosamente, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor, dá um brado de glória, aleluia. O tema geral da campanha é uma missão quase fracassada, e eu quero aplicar tudo aquilo que vai ser dito à igreja. E quando eu me refiro à igreja, eu me refiro à congregação e cada um de nós. Diga comigo: a igreja sou eu. Então, quando eu falar a palavra igreja, eu estou me referindo à igreja em geral e a cada um de nós que estamos aqui. Entenderam isso? Esse tema geral, essa missão que quase fracassou, veio ao meu coração quando eu estava orando por essa campanha, porque é exatamente isso que acontece na vida de muita gente. A pessoa consegue até chegar, mas chega com a vida de um lado dando certo e a outra se quebrando toda. Ele tem um desafio na vida financeira, ele chega lá, mas ele estoura a saúde, ele estoura o casamento, ele estoura o seu chamado ministerial, porque ele cumpriu a missão na área financeira, mas quase fracassou, porque chegou arrebentado, não somente na área financeira, mas você chega, por exemplo, realiza um sonho de uma viagem, poxa, queria tanto conhecer, aí Deus abre uma porta, você consegue ir para o lugar dos teus sonhos, mas chega lá, estraga a vida espiritual, não sabe se firmar em Deus, não sabe celebrar o que Deus te deu com Deus, e chega lá, descarrilha, sai do trilho, peca, faz uma porção de bobagens, uma missão que quase fracassou. Você chegou, mas chegou e lá fez besteira. Eu vou utilizar a vida de Sansão, e o tema da mensagem de hoje é: uma igreja que desperdiçou o seu chamado. Sansão nasceu com um propósito claro. O anjo disse para a esposa de Manoá, que era estéril, disse: olha, você vai ter um filho.
E esse filho vai libertar, vai começar a libertar os filisteus, o povo de Deus dos filisteus. Imagina 40 anos de opressão dos filisteus sobre Israel. Essa época dos juízes que antecedia a época da monarquia. Quando você lê o livro de Juízes, você lê um período depois de Josué e antes de Saul e Davi. É um período onde Deus levantava eventualmente um juiz para ser governante, para ser sacerdote, para ser um líder, para tratar assuntos do povo daquela época. E Deus levantava os juízes quando o povo descarrilhava, saía do trilho, se afastava de Deus. E por causa desse afastamento, nesse momento do texto que lemos, 40 anos o povo penando nas mãos dos filisteus. E o anjo chega e diz: olha, mulher, você vai ter um filho diferente, um filho preparado por Deus. Ele vai libertar o povo de Deus dos filisteus, e ele será um nazireu. O nazireu era um voto que a gente encontra lá na lei de Moisés, que algumas pessoas poderiam fazer temporariamente ou definitivamente. E esse voto é que o nazireu não podia cortar o cabelo, não podia tocar em cadáver e não podia beber bebida forte, bebida alcoólica. E Sansão nasce e vem sobre ele algo sobrenatural. Ele nasce com uma força absurda, não só uma força muscular, mas uma força sobrenatural. E Sansão cresce e começa a exercer o seu chamado, só que ele, num determinado momento, ele começa a tomar decisões perigosas, fazer escolhas perigosas. O que você vai ser, o que eu vou ser daqui a alguns anos, vai depender das escolhas que fazemos. E Sansão, ele começou a tomar decisões e fazer escolhas desastrosas. Ele começou a ir atrás das mulheres dos filisteus, casou com uma, não deu certo, se envolveu com uma prostituta, não deu certo, se apaixonou por Dalila, aí foi o fim dele. No decorrer da campanha, vou detalhar tudo isso que eu estou usando como introdução. Aí ele é preso, perde a sua força, é levado cativo para o templo de Dagon. Lá ele é preso, fica moendo o moinho circularmente, e ali ele é o bobo da corte. Cegaram Sansão, aquele que era o libertador de Israel, que ia libertar Israel das mãos dos filisteus, está ali preso, cego, envergonhado, sendo o palhaço da corte. E numa festa para o rei Dagon, no palácio dos filisteus, ele é levado para ser alvo de chacota da festa, e ele faz uma oração, e diz: Senhor, só mais uma vez, me faz sentir a força novamente. Ele pede para o garoto que estava levando ele para se servir de palhaço da festa, e diz: olha, me coloca perto das colunas do templo. E Sansão é colocado por aquele homem perto das colunas, e ele pede a Deus que pela última vez lhe concedesse força. Ele empurra as colunas, todo aquele palácio
desmorona. Diz a Bíblia que ele mata mais filisteus na sua morte do que na sua vida. Ele chega ao final da sua vida e cumpre a missão de libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele se arrebentou todo, se machucou todo. Morre cego, morre como escravo, morre como palhaço. Por isso o tema da mensagem, uma missão que quase fracassou. E eu quero aplicar isso para a igreja, porque a nossa igreja, lembro novamente, quando eu falar igreja, é nós como igreja congregacional, e nós cada um que está aqui, digam todos amém. E o tema de hoje é uma igreja que desperdiçou o seu chamado, como fez Sansão. O cara joga fora, desperdiça o seu chamado. Ele tinha uma família serva de Deus, uns pais consagrados a Deus, educaram corretamente Sansão. Ele era musculoso, forte, bonito. Ele era tão forte que ele rasgou um leão com as mãos. Ele era tão forte que ele carregou a porta da cidade dos filisteus na costa. Ele era tão forte que ele se invocou uma hora, eu vou contar a história depois para vocês. Pegou umas raposas, amarrou o rabo uma na outra, tocou fogo e jogou na seara dos filisteus. O homem era imbatível. Só que desperdiçou tudo isso. É como uma igreja, que também começa com um chamado, começa com um propósito, começa ungida, começa poderosa, mas aos poucos a igreja vai desperdiçando o seu chamado. Nós começamos a esfriar. Na medida que a vida melhora, nós começamos a nos distanciar. Na medida que as coisas começam a acontecer, começamos a jogar fora o nosso chamado como igreja. Já não queremos vir no culto, somente quando tem campanha ou quando não tem nada o que fazer, a gente aparece por aqui. Não queremos ir mais para a célula. O cara foi ganho numa célula e não vai mais lá. Começa a desperdiçar, começa a jogar fora o que Deus entregou, o que Deus deu. Contudo, a vida de Sansão foi sendo desperdiçada porque ele começou a ceder às paixões e às distrações. E ele foi tão negligente que ele chegou a perder a visão, ficou cego, como eu disse, e acorrentado pelos inimigos. É isso que acontece com aqueles que desperdiçam o seu chamado, com aqueles que negligenciam a sua vida com Deus. Quando a igreja para de avançar, para de crescer, para de trazer convidados, para de ganhar almas, isso acontece porque nós começamos também a ceder às paixões e às distrações que esse mundo oferece. E tem muita gente hoje cega, como Sansão, porque foi negligente. Tem muita gente acorrentada, ele não consegue mais orar, ele não consegue ir para a célula, ele não consegue mais ler a Bíblia, ele não consegue trazer convidado, ele está acorrentado, porque desperdiçou o seu chamado. Mas essa é uma semana de conserto. Deus vai trazer temor sobre nós dessa semana, que Deus conta muito com essa igreja e com você, para o reino dele avançar. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. Agora, por que isso acontece? Por que alguém desperdiça o seu chamado? Por que uma igreja desperdiça o seu chamado?
Por que uma igreja para de crescer? Por que um cristão para de ganhar almas? Ele não quer mais ler Bíblia, ele vivia na célula, não vai mais, ele era um grande líder, não quer mais liderar mais. Por que isso acontece? Número 1, diga comigo, quando a igreja prioriza o prazer e o entretenimento, de Juízes 16, de 1 a 3, olha aqui Sansão, preste atenção, Juízes de 1 a 3, bem rápido gente. Sansão foi aonde? A Gaza. Gaza era sinônimo de gandaia, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois e toda a noite o esperaram às escondidas na porta da cidade. Toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperamos até ao raiar do dia, então daremos cabo dele. É assim que começa o afastamento do chamado. Ele simplesmente priorizou a gandaia. Você sabia, irmãos, que tem uns irmãos da nossa igreja que não vieram? Tá legal. Ele está doido. Ele foi chamado, foi ungido, foi escolhido como Sansão, e de vez em quando vai para gandaia, vai para Gaza, e começa a desperdiçar aquilo que de mais precioso tem, que é a sua vida com Deus. Ele prioriza aqui prazer primeiro. Sansão começou a se desviar do plano de Deus quando buscou, diga, alianças erradas. Diga, alianças erradas. Foi para Gaza se meter na gandaia. Se você quer liquidar com aquilo que Deus colocou no seu coração, faça alianças erradas. Ande com gente peça torta. Ande com gente que você... Às vezes eu ouço um líder dizendo: não quero mais liderar porque estou muito cansado, muito trabalho. Conversa. Ele está na carne. O diabo está laçando o cara. Não vou mandar a igreja porque não sei o que. Conversa. Você começou a ir para Gaza, para gandaia, e a alma começou a esfriar, o coração começou a gelar, aquela vontade de servir a Deus, de buscar a Deus, de ganhar alma, de ir para a célula, de liderar, de ser treinado para fazer o reino avançar, começou a diluir. Sansão foi assim mesmo, porque o desvio, o afastamento de Deus, ele é gradativo, é às vezes silencioso. O fracasso raramente vem de um único erro. Ele é construído por uma série de escolhas fora da vontade de Deus. Quando o cara erra, um erro, ele se sente mal. Puxa, pequei, errei, puxa, não devia ter feito isso, Senhor, me perdoa. Ele recupera. Mas quando se torna rotina, como Sansão, ele ficou doido, ele era mulherengo, o cara, ele não conseguia lidar com seus impulsos, não podia haver um rabo de saia que ele enlouquecia. Sansão demonstra, escute isso, grave essa frase: a repetição de padrões errados. Quem quer vencer aqui? Quem quer ver Deus agindo na sua vida aqui? Quebre esse ciclo de repetição de padrões errados. Quando você lê e estuda a vida de Sansão, o cara vai repetindo as bobagens, as asneiras, as burradas, e ele vai sendo empurrado pelas suas escolhas erradas, perigosas, para longe do seu chamado. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Você não foi salvo para você ser bebelô de igreja. Os mais velhos sabem o que é isso? Quem já teve uma penteadeira?
Quem já teve? Os mais novos não sabem o que é. Penteadeira era o sucesso da época. E nessa penteadeira tinha os bebelôs. Bonitinho, mas não serviu para nada, só para decorar. Tem uns irmãos que não vieram hoje, que eles são os bebelôzinhos. Enfeita a quarta-feira da vitória. Mas não serve para nada. Para nada. É por causa dessa repetição de padrões errados. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. De repente não vem mais. O diabo laça, o diabo cega, o diabo toma a alma dele de novo. Porque ele quis ser um consumidor no reino apenas. Isso aqui não é um shopping center da fé. Isso aqui é a casa de Deus. É a casa de Deus. É a casa de Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Jesus disse: aquele que me serve, o Pai o honrará. Quem vem na igreja e a transforma num shopping center da fé, recebe uma gotinha de bênção aqui, uma gotinha de bênção ali. Mas quem serve o reino é cachoeira de bênçãos na sua vida. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte. Então, uma igreja, o cristão não pode priorizar o prazer e o entretenimento. Tem que ter prazer? Tem que ter prazer, saudável. Tem que passear? Tem que passear. Eu passeio. Tem que dar uma volta? Dá uma volta, mas volta. Porque o problema da repetição de padrões errados é que a gente vai e não volta. O diabo laça a gente. Quantos já passaram pelas igrejas do mundo e não se firmaram, começaram a desperdiçar o seu chamado, como Sansão. Sansão foi para longe de Deus e não voltou, morre de forma patética. E o cara gostava de gandaia. Olha só, Juízes 14:10, olha como ele priorizava o outeiro. Rapaz, eu não sei o que aconteceu. Eu vou ter que perguntar para vocês. Onde vocês estavam no mês das festas juninas? O culto desabou. Eu acho que todos griparam. Essa é uma pergunta. Descendo, pois, seu pai à casa da mulher que ele queria casar, Sansão deu um banquete. Porque assim costumavam fazer os moços, mas os moços da gandaia. Sansão era nazireu separado. E ele enche a cara que foi uma semana de gandaia. Olha ele se afastando do seu voto com Deus. Olha ele se afastando da presença de Deus. Olha ele jogando fora o seu chamado. Ele casa com uma filisteia. O pai dele disse: não faça isso, rapaz. Tem mulheres aqui em Israel. Mas ele enlouqueceu por uma filisteia e casou. Depois lê em casa. Ele perdeu a mulher dele, deram para outro. E assim, o diabo ele engana mesmo. Então Sansão, ele priorizava o entretenimento. Nada, nenhum problema de brincar, assistir um jogo, ir para a praia, sair para um aniversário. Nada errado, eu sou uma pessoa assim, eu curto a vida, mas não podemos destruir a vida. Sansão, ele quebrou o voto dele, enchia a cara. Durante a semana eu vou falar das outras quebras de votos dele. Assim é uma igreja que prioriza o prazer e o entretenimento. Que cada um aqui tenha consciência de que Deus tem um chamado para você em nome de Jesus.
Segundo lugar, diga comigo, quando a igreja confia mais no passado do que no presente. É assim que a gente desperdiça o chamado. Diz o verso 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Isso é Dalila, desgraçado. Tendo ele despertado do seu sono, olha que dá a dormir, diz consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda, diga ainda, que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele estava achando que o presente ia ser resolvido pelo passado. Eu vou detalhar a história da semana, mas em resumo é que ele se apaixona por Dalila. Dalila é chamado pelos filisteus e oferecem para ela muita grana para ela descobrir o segredo da força de Sansão. Aí ela chega para ele assim: tu me amas? Te amo. Então me conta o teu segredo. Aí Sansão conta uma historinha, engana ela, e ela chama os filisteus: vem agora, podem pegar ele. Aí ele brincou com ela, se livrava das cordas, das teias, e matava os filisteus. 3 vezes ele fez isso. Ela dizia: você não me ama, que vergonha eu passei, você me falou que sua força estava na corda nova que eu tinha que te prender e tal, eu não aceito mais isso, eu não sou amada, coisa nenhuma. E diz a Bíblia que ele fica tão impaciente com aquela perturbadora de Israel, que ele conta o seu segredo: olha, se cortar o meu cabelo, eu me torno igual a qualquer homem. Os filisteus chegam e ela diz: Sansão, os filisteus chegaram. Ele se levanta: eu vou vencer. Mas ele não sabia ainda que o Senhor tinha se retirado dele. Presta atenção nisso. O passado não garante a vitória no presente. Esse jejum é para esta campanha. Quando acabar, faça um jejum por semana, para que você semeie toda semana a semente da vitória, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. O que eu orei ano passado não serve para hoje, serviu para aquela época. Diga comigo: a vigilância diária é essencial, e a renovação espiritual é essencial, é necessária, tem que renovar. Tem muita gente que vive de eventos. Deixa eu te dar um conselho: quem quer ser cheio do poder do Espírito Santo aqui, você pode jejuar, orar nessa semana até as orelhas bater palma, mas daqui a 5 meses, se você negligenciar a sua vida com Deus, este jejum só serve para agora. Tem que ser renovação diária. Sansão achava que o seu passado garantia o seu presente. Não. A unção que ele tinha, a relação que ele tinha com Deus, ele deixou de ter. E quando se deixa de ter, o presente é desastroso. Essa mulher, eu vou detalhar durante a semana a estratégia do inimigo para minar a nossa unção. Viver de glórias passadas é como tentar remar com o remo quebrado. Você não vai a lugar nenhum se não buscar a força nova em Deus. Olha aqui, tem muita gente aqui que não tem um pingo da força espiritual que tinha há 10, 5, 3 anos atrás. Você está vivendo, só Deus sabe como.
Deus manda te dizer: se você não quer terminar como Sansão, cego, palhaço da corte, escravo, volte para a presença de Deus e para o seu chamado, porque Deus está te chamando em nome de Jesus. Digam glória a Deus. Terceiro, diga comigo: quando a igreja se torna negligente. Uma igreja que desperdiça o seu chamado, ela começa a ser negligente. Irmãos, eu não sei quantos anos eu vou pastorar essa igreja, mas eu vou perturbar a sua vida. Nós vamos comprar o que é para comprar, vamos ganhar almas para Jesus, vamos batizar, vamos construir, vamos fazer de tudo que a gente puder, porque isso é a obra do Senhor. Porque, meus irmãos, a negligência, ela é sutil. No verso 19, Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela, aquela piriguete. Dorme aqui, nas minhas pernas. Dorme, neném, que eu tenho que fazer. E ele fica negligente nos braços e nas pernas da Dalila. E ali é o fim dele. Sansão perdeu sua força porque foi negligente. Não cuidou da sua consagração. Ele era um nazireu, ele era um separado. E você sabia que você é um separado de Deus nessa terra? Que Deus te ungiu, te separou. Você não é mais os moços da festa. Você é o membro do povo mais feliz dessa terra. Você tem a unção de Deus na sua vida. Dá um brado de glória e aplauda o Senhor. A negligência abre a porta para o inimigo. Quando você começa o dia, quando eu começo o dia sem ler a Bíblia, sem orar, eu estou abrindo a porta para o inimigo, não estou me fortalecendo. Quando você começa a negligenciar, quando eu começo a negligenciar, essa porta é escancarada. Dalila descobriu o segredo de Sansão. Ele perdeu a proteção divina. Perdeu por falta de comunhão. Ele se afastou do centro da vontade de Deus. A perda da força espiritual é consequência da negligência. Ele se levanta e cadê a força dele? Não tinha mais. Ele perdeu a força. Quem quer ter poder de Deus aqui? Então afasta da sua vida a negligência. Que história é essa de você ter 10 anos de igreja e não ler a Bíblia? Que história é essa de você já ser um coroca na fé, já fez trocentas campanhas, projeto de vida, parte 65, e não melhora a consagração, não melhora a responsabilidade? O teu líder tem que chamar você para ir para a célula, o teu supervisor tem que chamar você, o pastor tem que estar te chamando a atenção. Meu irmão, é triste para uma igreja membros negligentes. Vocês gostariam de ter um pastor que não se consagrasse? Sim ou não? Vocês gostariam de um pastor que não estudasse a Bíblia? Você gostaria de ter um pastor que não tivesse vida de oração? Você gostaria de ter um pastor que não construísse nada, só arrecadava o dinheiro? Você gostaria de ter? Não, eu não quero ter ovelha pobrética, fracote, ovelha raquítica, ovelha faqui, ovelha sem força. Pior coisa que tem numa casa é um marmanjo improdutivo. Mãe, 40 anos, cara, mãe, compraram pão? Estou com fome, mãe. Ô, meu filhinho, tá aqui um pedaço de pão. Vagabundo. É triste ver um marmanjo dando trabalho para os seus pais. É triste ver um marmanjo que acorda tarde, é um irresponsável, não corre atrás. É triste numa igreja, um coroca na fé que dá trabalho. Na célula, tem 10 anos de cristão, de cristianismo, chega lá para dar trabalho, não ajuda em nada.
Isso é lamentável. Essa igreja, ela precisa entender que Deus nos chamou, nos ungiu, levantou essa igreja para fazer a diferença, e nós faremos a diferença em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Temos que ter essa força. Sansão não sabia ainda que tinha perdido a força. Desperdiçou seu chamado. Nunca imaginou apanhar. Era o homem mais forte, um cara extremamente com uma força sobrenatural, e de repente é recolhido como um homem qualquer. Você não é uma mulher qualquer, você não é um homem qualquer, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. Não esqueça disso, do seu chamado. Não desperdice o seu chamado, senão você vai perder a sua força. Tem gente que já fez 60 campanhas do Projeto de Vida e não convidou nenhuma vez um convidado para a oferta de domingo. Chega aqui com a cara mais lavada. Esqueci, né? Aí a força vai saindo, a força vai sendo retirada, ele começa a esfriar e de repente o inimigo, laça aquele irmão. Em último lugar, quando a igreja se deixa, diga, quando a igreja se deixa seduzir pelo mundo ou por influências, diga, externas. Verso 3, Juízes 14. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura, Sansão, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, Sansão, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a papai: eu gostei dela, toma-me esta, papai, que só me agrado dessa piriguete. Sansão ignorou o conselho do pai, dos seus pais, escolheu se envolver no mundo dos filisteus, que era contrário ao plano de Deus para a sua vida. Escuta uma coisa, irmão, você não pertence mais a esse mundo sem Deus, não. Você pertence ao reino de Deus. Deus já te tirou de lá. Não insista em ir para lá, lá vai ser a tua derrota. Deus está falando com você agora. Deus está falando com você. Quando eu falo o mundo, não é você, é o mundo onde te afasta de Deus. É todo lugar, todo grupo de WhatsApp, toda pessoa, toda turma que você anda, que te empurra para longe de Deus e para a presença dos filisteus, para perto dos filisteus. Sansão não ignorou o conselho dos pais. Ele priorizou sua própria vontade e desejo. E esse foi o início de um caminho de sedução que trouxe a queda e a sua destruição. Da mesma forma, a igreja não pode se adaptar a esse mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Esse mundo, volto a dizer, são os princípios mundanos, os conceitos mundanos, as ideias mundanas, as coisas que fogem do padrão de Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Nós somos nazireu, separados por Deus para cumprir um chamado. Diga amém, diga glória a Deus, diga glória a Jesus. A história de Sansão, concluindo, é um alerta para a igreja e para o cristão. A igreja e o cristão nasce com um chamado. Lembra o dia que Jesus te chamou? Lembra o dia que você entregou sua vida a Jesus? Sansão foi ungido para vencer, mas desperdiçou o que Deus lhe deu. Da mesma forma, uma igreja e um cristão que esquece do seu chamado, deixa de impactar vidas. Quero encerrar parabenizando aqui a nossa igrejinha, que há 26 anos a gente topou levar Deus a sério, e a gente fez de tudo, consagrou nossa vida,
se dedicou em células. Separamos um dia da semana para ir nas casas pregar o Evangelho. Fizemos campanha de jejum, vigílias. E olha o que aconteceu. Você é fruto da nossa consagração a Deus. Você está aqui, conheceu Jesus, porque um povo antes de você chegar, não desperdiçou o seu chamado. Por isso, se apresente diante do Pai, diga: Senhor, eis-me aqui, conte comigo, eu vou fazer o que eu puder fazer, para ver o teu reino crescer, e eu não desperdiçar o meu chamado. Fique em pé e aplauda Jesus, mas aplauda com júbilo, dá um